Oi, hoje nós vamos falar sobre ortogonalidade e perpendicularidade. Para começo de conversa, vamos lembrar que a gente está usando um sistema de referência ortogonal. Então eu tenho um sistema de referência sigma, uma origem e uma base, que deve ser ortonormal para que eu possa chamar o sistema de coordenadas de ortogonal. E eu estou falando também de uma base positiva, então a gente vai poder fazer as contas com as coordenadas nessa base ortonormal de maneira como a gente já aprendeu até agora. Vamos pensar em perpendicularidade e ortogonalidade a respeito de duas retas. Há uma diferença entre esses termos, às vezes a gente pensa que é a mesma coisa e não é. Imagina que eu tenho aqui duas retas. Essas retas aqui, elas podem ser ditas ortogonais quando eu percebo que a direção de uma reta e a direção da outra são direções ortogonais. E a gente percebe isso tomando um vetor diretor de uma reta e o vetor diretor da outra e verificando se esses vetores diretores são ortogonais. E a gente verifica como? Fazendo o produto interno dos dois. Se o produto interno der zero, então a gente pode dizer que esses vetores são ortogonais e as retas cuja direção era indicada por esses vetores diretores são também ortogonais. Então, para verificar se os vetores diretores são ortogonais, a gente faz o produto interno deles e isso deve dar zero, para que assim a gente possa dizer que são ortogonais. Já quando a gente está falando de retas perpendiculares, a gente está dizendo algo a mais do que ortogonalidade. Essas duas retas que vocês estão vendo, elas não se tocam e elas são ortogonais, porque o vetor diretor dessa e o vetor diretor dessa tem produto interno zero. Mas elas são retas que não se tocam, elas só podem ser chamadas de ortogonais e não podem ser chamadas de perpendiculares. Porque quando duas retas são perpendiculares, a gente está dizendo que além de elas terem direções ortogonais, elas se tocam num ponto. Há uma interseção entre as duas retas num certo ponto P. Esse ponto, inclusive, é chamado de pé da perpendicular. E, então, a definição de perpendicularidade tem a ver com uma interseção não vazia e com a ortogonalidade das direções dos objetos. Então, um ângulo de 90 graus. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, elas precisam ser ortogonais e serem concorrentes, terem um ponto de interseção. A gente precisa das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente verifica se as retas são perpendiculares? Primeiro verificando a ortogonalidade dos vetores diretores e depois verificando se essas retas são reversas ou se elas são concorrentes. Então, a gente lembra qual é o critério que a gente usa para fazer esse teste. O critério que a gente usa para verificar se retas são reversas ou são concorrentes é verificar se o conjunto formado pelo vetor diretor de uma, o vetor diretor da outra e o vetor que liga A a B, um ponto de uma reta a um ponto da outra, formam um conjunto LD ou LI. Se a gente está querendo retas concorrentes, a gente quer que esse conjunto seja LD.
o vetor que liga um ponto de uma reta ao ponto da outra, o diretor de uma e o diretor da outra, formam um conjunto LD. A gente lembra que esse teste pode ser feito colocando as coordenadas desses três vetores nas três linhas da matriz, coordenadas, lógico, tomadas numa base ortonormal, e calculando o produto misto, né, o determinante dessa matriz. Nesse caso, se der zero, o conjunto é LD. Se der diferente de zero, o conjunto é LI. Vamos dar uma lembrada por que isso caracteriza serem retas concorrentes? Porque quando eu tenho retas concorrentes, elas se tocam num ponto, eu vou ter aqui o vetor diretor de uma pode ser representado em cima dela, o vetor diretor da outra pode ser representado em cima dela. Existe um plano que contém essas duas retas, e se eu pegar um ponto de uma reta e ligar um ponto da outra, o vetor que liga esses pontos também está desenhado no mesmo plano. E quando a gente tem representantes de três vetores possivelmente desenhados no mesmo plano, então a gente sabe que esses vetores são LD. Já se a gente está falando de retas reversas, o que ia acontecer é que a gente ia conseguir representar apenas dois dos três vetores, né? Os dois diretores das retas e o que liga um ponto de uma reta a um ponto da outra não podem ser representados num único plano, os três juntos ao mesmo tempo. E o que a gente tem é que eles são ali. Quando a gente tem duas retas perpendiculares, a gente diz também que o encontro dessas duas retas, o ponto no qual elas se tocam, é chamado de o pé da perpendicular, o ponto de interseção das duas retas. Vamos ver um exemplo disso que a gente aprendeu há pouco. Eu tenho duas retas, essa reta R e essa reta S, dadas por equações vetoriais. E a gente tem que responder algumas perguntas. Elas são ortogonais? Elas são perpendiculares? E se sim, qual é o pé da perpendicular? A gente vai fazer as contas. Para verificar se elas são ortogonais, a primeira coisa é verificar se o produto interno de R e S se dá zero ou não. A gente sabe que, já que a gente está com um sistema de referência ortogonal, uma base ortonormal, o produto interno pode ser feito coordenada a coordenada dos vetores de vetores e a soma desses resultados. Então, eu tenho menos 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1. E o resultado vai dar menos 1, menos 1, 2, 0. O que implica que sim, Rzinho é ortogonal a Szinho e as retas são ortogonais. Caso a resposta desse diferente de zero, a gente diria que as retas não são ortogonais e eu não precisaria fazer mais nenhum teste para verificar se elas são perpendiculares, porque para ser perpendicular tem que ser ortogonal primeiro. Mas para ser perpendicular, além de ser ortogonal, a gente tem que ter essas retas concorrentes e não reversas. Então a gente vai fazer aquele outro teste que é verificar o vetor AB, o R, diretor da reta R, e o Szinho, diretor da reta S, se eles formam um conjunto LD ou não. No caso, o meu ponto A pertencente à reta R é 1, 2, menos 1. E o meu ponto B, 3, 0, 2. O vetor AB é a mesma coisa que B menos A. Então, 3 menos 1, 2. 0 menos 2, menos 2. E 2 menos menos 1, a gente vai ter 3. Colocando então as coordenadas de AB, 2 menos 2, 3, as coordenadas de R, menos 1,
1 e 2, e as coordenadas de S, 1, menos 1 e 1. E calculando o determinante. Primeira parcela positiva, 2. Segunda parcela positiva, menos 4. Terceira parcela positiva, 3 vezes menos 1 vezes menos 1, mais 3. Agora, a primeira parcela negativa, aqui a gente tem 3, como é negativa, menos 3. Menos 1 vezes 2, a gente tem menos 4. Menos 4, mais 4 é a nossa segunda parcela negativa. E a terceira negativa é 1 vezes menos 1 vezes menos 2, que dá 2. Então, menos 2. Só que a gente vai cancelar todo mundo e o resultado vai dar 0. E isso, então, implica que o conjunto AB, R e S é LD e as retas são concorrentes e perpendiculares. Vamos grifar o que precisou acontecer. Precisou que fossem ortogonais e concorrentes ao mesmo tempo. Perpendiculares. Bom, mas se elas são perpendiculares, a gente tem um pé da perpendicular, um ponto de interseção dessas retas. É um bom momento para a gente revisar como faz a interseção de duas retas. Eu vou parar aqui em cima e vou aproveitar esse espaço para a gente calcular quem é esse ponto de interseção. Quem é Q? É isso que a gente vai responder agora. Para a gente descobrir Q, a gente precisa calcular a interseção das duas retas. Como as duas retas foram dadas por equações vetoriais, a gente não pode fazer simplesmente a identificação do ponto X que pertence a ambas, igualando o x desse ponto com o x desse ponto, o y daqui com o y de lá e o z daqui com o z de lá, se eu não tiver aquele cuidado essencial que é objetos diferentes serem descritos com parâmetros diferentes. Se aqui tem parâmetro lambda, aqui eu vou trocar esse parâmetro lambda por uma letra alfa ou lambda'. E comparando o ponto x daqui com o ponto x de lá, a gente tem 1 menos lambda é o x do ponto pertencente à reta R, é igual a x do ponto pertencente à reta S, que está na interseção. 3 mais alfa. 2 mais lambda, o meu valor de y, coordenada ordenada do ponto, é 0 menos alfa. E a minha cota do ponto, menos 1, mais 2 lambda, é igual a 3 mais alfa. Perdão. Igual a 2 mais alfa. E o que a gente tem que fazer é resolver o sistema. Então, vamos precisar de um pouquinho de espaço, né?
tirando aqui o enunciado da questão, a gente já sabe o que está sendo pedido, já respondemos as outras perguntas, só está faltando agora o quê? Resolvendo o sistema. Dessa parte daqui, eu tenho que alfa é igual a menos 2 menos lambda. Eu posso substituir na minha primeira equação. O que acontece quando eu substituo? 1 menos lambda é igual a 3, menos 2 menos lambda. Opa! Cancelou menos lambda com menos lambda e ficou 1 igual a 1. Isso é verdade sempre, independente do valor de lambda e independente do valor de alfa. Então, essa equação de cima, junto com essa que eu estou trabalhando, não me ajudou a descobrir quem é o lambda que me permita descobrir também quem é o alfa. E a gente sabe que vai descobrir. Por quê? Porque a gente já sabe que as retas são perpendiculares. Elas não podem estar se interceptando em mais de um ponto. Duas retas que se interceptam em mais de um ponto, elas são na verdade coincidentes. E as nossas retas são concorrentes em um único ponto. E concorrentes com direções ortogonais, elas são perpendiculares. Então a gente precisa achar exatamente um lambda que me identifica esse ponto aqui, ou o meu alfa que me identifica o ponto em S, o ponto de interseção. A gente sabe também que para resolver um sistema a gente tem que resolver ele até o final. Essa equação não fez com que o meu sistema ficasse incompatível. Simplesmente disse uma verdade que funciona sempre. Mas eu preciso usar o que eu já sei na minha última equação do sistema para terminar de resolvê-lo. Eu tenho então menos 1 mais 2 lambda igual a 2 mais alfa, que é menos 2 menos lambda. Então 2 com menos 2 foi embora. A gente tem 3 lambda igual a 1. Isso implica que lambda é igual a 1 terço. E se a gente descobriu que lambda é igual a 1 terço, isso também vai implicar quem é alfa. A alfa, que é menos 2 menos 1 terço, vai ser igual a menos 7 terços. É só a gente fazer a conta, né? Menos 2 vezes 3 menos 6 com menos 1, menos 7 terços. Ok? Tanto faz eu usar o lambda aqui para descobrir esse ponto x em R, ou usar o alfa aqui para descobrir esse ponto x em S. Eu vou usar o lambda na equação de R. Então, Q é igual a 1 menos lambda, 2 mais lambda e menos 1 mais 2 lambda. Eu só reescrevi a equação vetorial aqui, colocando exatamente quem é x, quem é y, quem é z, para eu poder substituir 1 terço, que é o valor de lambda. Então, o que a gente tem é 1 menos 1 terço, a gente tem 2 terços. 2 mais 1 terço, 7 terços. E menos 1 mais 2 terços, a gente tem menos 1 terço. Esse é o ponto Q da interseção das duas retas, é o pé da perpendicular. E eu vou perguntar uma coisa para você. Será que eu posso pegar esse ponto Q e, para simplificar ele, multiplicar ele por 3? As coordenadas dele por 3? Não. Por que não? Quando eu estou falando de um vetor diretor de uma reta, é um vetor não nulo paralelo à reta. Se isso daqui fossem as coordenadas desse vetor diretor, multiplicar ele por 3 só ia me dar um vetor diretor mais comprido, mas ele ia continuar sendo não nulo e paralelo à reta. Eu obteria um novo vetor diretor da mesma reta. Multiplicar por 3, multiplicar por 1/2, tanto faz. Vai ter um vetor não nulo paralelo à reta. Então eu tenho muitos vetores diretores da reta. Mas imagina que... Então eu posso simplificar, multiplicar por uma constante um vetor diretor para ele ter coordenadas mais simples. Mas imagina que eu estou com o meu sistema de referência aqui e a origem do meu sistema de referência é esse ponto e eu estou com os meus dedos aqui representando
O vetor E1, o E2 e o E3, que são os vetores da base ortonormal que dão a direção do eixo Z, do eixo X e do eixo Y, ok? Do meu sistema de referência. A gente sabe que qualquer ponto do espaço P tem coordenadas x, y, z, se da origem do sistema de referência até esse ponto P, eu tenho um vetor OP de coordenadas x, y, z. Ou seja, o vetor que vai da origem até o ponto P, esse vetor daqui, me dá as coordenadas desse ponto P daqui, o vetor OP. Só que o vetor OP, ele é então um certo x de E1, um y de E2, um z de E3, a soma desses múltiplos desses três vetores vai dar esse vetor. Agora imagina que eu pego esse vetor OP, que dá as coordenadas do ponto P, e que ele tem essas três coordenadas aqui. E aí eu digo, não, vou simplificar e vou multiplicar por 3 as coordenadas do ponto. O que você está fazendo é multiplicar as coordenadas do vetor que vai da origem até o ponto. Isso vai me dar um vetor que é o triplo desse vetor que a gente estava olhando. No comprimento ele é o triplo, então mantém a direção e mantém o sentido, porque a gente está falando, né, de 3 que é positivo. E aí o ponto P que estava aqui, né, o ponto P que estava aqui, agora eu tenho esse ponto, porque eu multipliquei OP por 3, eu não tenho mais o ponto P, eu tenho o vetor OQ, eu tenho um ponto diferente. E se a minha reta passava por aquele ponto P aqui e ela passava com uma certa inclinação, digamos, estamos falando aqui da reta R que passa pelo ponto A mais lambda, o vetor diretor dela. O vetor diretor dessa reta vermelha é esse aqui, mas esse ponto A por onde ela passa tem coordenadas dadas pelo vetor que vai de O até A. Se eu multiplicar por 3, eu não vou ter outro ponto da mesma reta vermelha. Eu vou ter um ponto que está cá na frente, porque as coordenadas dele são as coordenadas de OP multiplicada por 3. Então eu vou acabar pegando um ponto que não está na reta. Vou acabar pegando um ponto diferente. No caso aqui não é um ponto qualquer, né? É o ponto pé da perpendicular que está nas duas retas ao mesmo tempo. Se eu multiplicar por 3, eu estou pegando um ponto que não está em nenhuma das duas retas, possivelmente não é o ponto da interseção. Então, nada de simplificar ponto, nada de multiplicar ponto por constante. Vetor diretor eu posso. Vamos ver outro exemplo agora um pouquinho mais elaborado. Ao invés de verificar se duas retas são perpendiculares ou qual ponto pé da perpendicular, o que a gente deseja é, dada uma reta em um certo ponto, encontrar uma reta que é perpendicular à primeira e que passa por esse ponto dado. Se a gente pegar esse ponto aqui, P, 0, 1, 2, e substituir em x, a gente não vai encontrar um lambda que satisfaça as três equações paramétricas da reta. A gente não vai encontrar um lambda que faça x igual a 1 mais 2 lambda sendo 0, 2 menos lambda igual a 1 e 3 mais 3 lambda igual a 2. Ou seja, esse ponto P, ele não pertence à reta porque não tem um único lambda que satisfaça as três coordenadas para o ponto P ser o ponto X. Ok, eu tenho então uma reta e tem um ponto fora dessa reta, que é o ponto P. Dados. O que eu quero é encontrar uma reta S que seja perpendicular a R e que passa por P. Eu quero encontrar essa reta S aqui. Então, como eu faço para descobrir quem é essa reta S? A gente pode pensar o seguinte: essa reta S, ela pode ser descrita por equação vetorial assim: x igual a um ponto conhecido da reta, e isso a gente tem. A gente tem que a reta S passa pelo ponto P.
Que bom, a gente já tem um ponto da reta. Mais lambda, o vetor diretor dessa reta S. E o que a gente sabe sobre o vetor diretor dessa reta S? A gente sabe que o vetor diretor da minha reta S, ele é um vetor que é ortogonal ao vetor diretor da minha reta R. Esses dois vetores diretores precisam ser ortogonais, o produto interno deles precisa dar zero. E aí a gente pode pensar assim, bom, então é fácil, é só fazer o produto interno dos dois, para descobrir quem é S. Se você chamar S, já que você não conhece ele, por MNP, e você for fazer o produto interno de R por S, dando zero, você vai pegar esse 2 menos 1, 3, interno MNP igual a zero, que você vai ter uma equação do tipo 2M menos N mais 3P igual a zero. E isso não está te dando quem é o vetor S. No máximo, o que você consegue fazer aqui é isolar uma das variáveis e dizer assim, N é igual a 2M mais 3P. Você pode dizer que S é igual a M 2M mais 3P e P. Você não descobriu exatamente quem é o vetor S. E olha que tem duas variáveis livres nele. Por que isso está acontecendo? Deixa eu te contar. É porque quando você tem um vetor, que é o Rzinho, diretor da sua reta R, e você está procurando um vetor que seja ortogonal a ele, um Szinho que seja ortogonal a ele, não existe apenas uma solução. Vamos colocar o R aqui. Vou apoiar aqui. Você tem esse vetor, que seria ótimo para ser diretor de S, que é ortogonal ao R, mas você tem esse, ou seja, muitos vetores, todos os vetores que podem ser desenhados, representados aqui nesse plano ortogonal ao vetor Rzinho, diretor da sua reta R. Então, quando você pergunta, eu quero encontrar um vetor que seja ortogonal ao Rzinho, você está encontrando todas essas possibilidades que estão aqui, podendo ser representadas em cima desse plano ortogonal ao vetor Rzinho. É por isso que você tem duas variáveis livres. Então, bom, a gente não encontrou o vetor, mas a gente encontrou vários candidatos. Será que todos eles serviriam? Eu tenho aqui o diretor R e eu quero descobrir o diretor S. Como é que eu faço para encontrá-lo, se isso não é suficiente? Bom, vamos pensar uma coisa. Se esse daqui serve, esse que também é ortogonal ao diretor R, serviria? Esse que está aqui, fazendo 90 graus com azul, o vermelho? Não serve, porque nesse caso, uma reta que passa pelo ponto P com a direção desse piloto, desse vetor vermelho, Szinho, ela jamais ia tocar a reta azul. Elas iam ser retas reversas. Retas ortogonais, sim, mas reversas. Esse outro vetor aqui, que também é ortogonal, não funciona, retas reversas. O único que funcionaria é aquele que ia obrigar as duas retas se tocarem para elas serem concorrentes. Bom, então já temos uma dica do que é importante. As retas precisam ser concorrentes além de serem ortogonais. Então, além do ponto P, eu preciso me preocupar com o ponto Q, que é o pé da perpendicular. Então, vamos apagar essa estratégia aqui e vamos pensar em descobrir S usando esse dado de que S, além de ser ortogonal a R, ele é concorrente com R em Q. Então, a gente pode pegar e pensar assim, Szinho seria o vetor PQ. Olha, de P para Q, são dois pontos em cima da reta S. Como P está fora da reta R e Q está dentro,
Então a gente pode dizer que são pontos distintos e a gente tem um vetor não nulo com a mesma direção de S, esse vetor de P que vai até Q, ele serve de vetor diretor de S, ele é não nulo e é paralelo. Então eu posso dizer que o meu Szinho que eu estou procurando é PQ. É melhor do que pensar que é um S qualquer ortogonal a R, é pensar que é um PQ ortogonal a R. Aí você pensa assim, ok, eu não sei quem é Q, eu posso chamar as coordenadas de Q de x, y, z e tentar descobrir. P eu conheço, foi dado. Mas aí quando eu faço as coordenadas de PQ, eu estou pensando Q menos P. Então eu vou ter x menos 0, y menos 1, z menos 2. E quando eu faço produto interno de R com PQ, e a gente sabe que isso tem que dar 0, de novo eu vou ter uma equação com 3 variáveis, não é mais MNP, mas é XYZ. De novo eu vou ter algo parecido com um plano. Parecido com um plano? Sim. Porque eu vou ter um valor vezes x, um valor vezes y, um valor vezes z e um valor independente igual a 0. Isso está me dizendo é que o ponto que eu estou procurando para que PQ seja ortogonal a R é um ponto de um plano. E isso novamente é verdade. Por que novamente é verdade? Porque se eu pegar todo ponto aqui, na ponta do piloto, todo ponto desse plano onde eu estou passeando aqui, ó, com a ponta do piloto, vai me dar desse ponto P aqui até o ponto Q um vetor ortogonal ao diretor R da reta R. Então, a gente está no caminho, mas ainda está faltando alguma coisa. E o que está faltando? O que está faltando é a gente usar o fato de que o ponto Q não é um ponto qualquer do espaço XYZ. Ele é um ponto pertencente à reta R. E isso muda tudo. Porque se ele é um ponto pertencente à reta R, o x dele é 1 mais 2 lambda. O y dele é 2 menos 2 lambda. E o 3 dele é... E o z dele é 3 mais 3 lambda. Então, ao invés de eu dizer que o ponto Q é um certo x, y e z suas coordenadas, são essas as coordenadas, eu vou dizer uma expressão que contém lambda, outra que contém lambda e outra que contém lambda. E quando eu faço Q menos P, eu vou ter também expressões que contêm lambda. Moral da história? Quando eu fizer esse produto interno, aqui só tem uma variável que é lambda. Eu vou ter uma equação e uma variável. Isso faz toda a diferença, porque a gente vai encontrar exatamente quem é o lambda que faz com que de P, não para um ponto qualquer, eu encontro o vetor ortogonal a R, mas para um ponto Q da reta R. Só vai ter um vetor PQ que é ortogonal ao diretor R da reta R. Se eu tentar esse ponto para cá, esse ponto para cá, nada vai ser ortogonal. Da reta R inteira, o único ponto Q que PQ é ortogonal ao Rzinho é esse aqui, o pé da perpendicular. Então a gente já sabe que isso vai facilitar a vida da gente e a gente vai anotar aqui que é isso que é importante para a gente resolver o problema. Então, no lugar de S, eu vou colocar PQ. Esse vai ser o meu vetor diretor. Mas a gente vai encontrar ele por duas coisas importantes. Uma é que PQ interno R é 0, mas isso sabendo que Q é um ponto da reta R. Então vamos botar primeiro que Q pertence a R e em seguida que PQ interno Rzinho dá 0. Essas duas coisas juntas resolvem esse tipo de problema pra gente sempre. Vamos fazer as contas agora, que a gente já descobriu qual é a ideia importante para resolver a situação? Então,
se Q pertence a R, Q satisfaz a equação vetorial. O x dele é 1 mais 2 lambda, o y dele é 2 menos lambda, e o z dele é 3 menos 3 lambda, mais 3 lambda. Já o PQ é Q menos P. Então, PQ é igual, deixa eu colocar mais para cá para a gente ter espaço. PQ é Q menos P, né? A gente sabe que isso é um abuso de notação. A gente está dizendo, na verdade, que PQ é OK, vetor, da origem do sistema de referência até o ponto Q, me dá as mesmas coordenadas de Q, menos o vetor OP, tipo assim. Concordam que essa soma é verdadeira? PO mais OK dá PQ, mas isso daqui tem as mesmas coordenadas de menos OP, que tem as mesmas coordenadas de P. Então, coordenada do ponto Q menos coordenada do ponto P. Fazendo as nossas continhas aqui, vocês estão percebendo que estou aproveitando para revisar, né? Com vocês. Então, esse ponto Q, menos 0, 1, 2, a gente vai ter menos 0, dá a mesma coisa, menos 1, 1 menos lambda, essa expressão menos 2, 1 mais 3 lambda. Esse é o nosso PQ. E agora a gente vai calcular o produto interno para dar zero. PQ, interno R, tem que dar igual a zero. Isso equivale a dizer que produto interno desse vetor por esse vetor Rzinho vai ser 2 vezes 1 mais 2 lambda, menos 1 vezes 1 menos lambda, e 3 vezes 1 mais 3 lambda. Tudo isso dando zero. Então a gente tem a expressão 4 lambda, mais lambda, 5 lambda, mais 9 lambda, a gente tem 14 lambda. 2 menos 1, 1, mais 3, 4. Então, passando para o outro lado, menos 4. E a gente tem que lambda é igual a menos 4 sobre 14 avos, menos 2 sétimos. Descobrimos quem é lambda. Uma vez descoberto quem é lambda, a gente tanto sabe quem é o pé da perpendicular, como sabe quem é o PQ. Como o meu interesse na questão é descobrir a equação da reta S, já tenho o P, ponto por onde ela passa, me interessa o PQ. Então vamos substituir aqui no PQ. Cuidado para você, na hora de responder a questão, não substituir no Q e botar Q de vetor, que é ponto. É o PQ que é o vetor. Então isso aqui vai me dar que PQ é igual a 1 mais 2 vezes menos 2 sétimos, vai ser 1 menos 4 sétimos, 3 sétimos. 1 mais 2 sétimos vai ser igual a 9 sétimos. E 1 menos 6 sétimos vai ser 1 sétimo. Esse é o vetor PQ. Ele é vetor diretor da reta S. Eu posso dizer que a reta S é dada, 2 pontos, por x igual, ponto P, 0, 1, 2, mais lambda, o vetor diretor PQ, que é esse que está aí. 3 sétimos, 9 sétimos, 1 sétimo. Mas tem um detalhe importante, lembra que vetor diretor, se eu multiplicar ele por uma constante não nula, ainda tem um vetor diretor para a minha reta. Então, para a nossa reta ficar com uma equação mais bonitinha, eu vou multiplicar o meu vetor diretor por 7. Isso não é um problema. E aí eu vou ter um vetor diretor mais bonitinho assim, de coordenadas inteiras. Ok?
Com vetor eu posso simplificar, com ponto não. Só por curiosidade, se substituir o menos 2/7, aqui a gente descobre o pé da perpendicular. Mas não foi perguntado, a gente já fez na questão anterior, então tranquilo? Vamos fazer outros exemplos com outras características importantes. Desse exemplo, guarde na sua memória. Ele sai fácil se a gente resolve assim, usando essas duas informações juntas. Antes de eu ir para um próximo exemplo, deixa eu comentar de uma maneira que aparece em alguns livros para resolver problemas assim. Dado uma reta e um ponto, encontrar uma reta perpendicular à reta dada, passando por aquele ponto. A gente sabe que o ponto por onde ela passa é um ponto da reta. A gente precisa do vetor diretor. Eu já expliquei para vocês como que a gente usa essas duas coisas para sair rápido. Mas tem também em alguns livros, de outra maneira, encontram o valor do vetor S, Szinho, diretor da reta S, fazendo o seguinte, pegando um ponto A da reta dada e fazendo o vetor que vai de A até o ponto P. Como o ponto P está fora da reta, esse vetor AP aqui, ele tem uma inclinação diferente do vetor Rzinho, diretor da reta. Eles são LI. E aí o que acontece? Se eu pegar o AP, o ponto dado até o ponto P dado também, e fizer vetorial o Rzinho, a gente está fazendo o produto vetorial desses dois vetores aqui que estão representados no plano que contém as duas retas concorrentes. A gente sabe que produto vetorial sempre vai dar um vetor que é ortogonal a ambos, né? Se ele vai estar apontando para vocês ou apontando para o quadro, depende se a orientação positiva tem a ver com a base destra ou sinistra. Mas é um vetor ortogonal a ambos os vetores. Então, ele é um vetor ortogonal ao plano que contém as retas concorrentes. Se eu novamente agora pegar esse resultado, né? Resultado do produto vetorial desse com esse, que deu aquele nosso vetorzinho assim, né? Ortogonal ao plano das retas. E eu fizer agora o produto vetorial desse resultante com o vetor R novamente, observe que o vetor R está no plano, o resultado do produto vetorial é ortogonal ao plano, e o produto vetorial dos dois vai ser ao mesmo tempo ortogonal a um e a outro. Ele vai ser um vetor que ele está ortogonal ao R e ortogonal ao resultante. Ele vai estar dessa maneira ou dessa maneira, mas ele vai estar contido no plano das retas concorrentes e ele vai estar paralelo à direção de S. Por quê? Porque a direção de S é ortogonal à direção de R. E esse vetor, resultado do produto vetorial, ele é ortogonal ao Rzinho, diretor de R, e é ortogonal ao vetor normal do plano que contém as duas retas. Então, ele tanto está dentro do plano que contém as duas retas, quanto ele é ortogonal a Rzinho. Ele é um vetor paralelo a S. Então, a gente precisa somente fazer o produto vetorial duas vezes. Vamos lembrar que o produto vetorial duplo, ele não é associativo. Eu não posso trocar o parêntese daqui para dar vetor nulo e depois fazer vetorial o outro que vai dar nulo novamente. Eu só posso fazer na ordem que está o parêntese. Não é associativo, eu não troco a ordem. Ok? Então isso aqui vai me dar um vetor paralelo à reta S também. Agora, aqui para nós, eu prefiro escrever o ponto Q, pé da perpendicular, como sendo um ponto pertencente a R, porque ele vai ser descrito pela equação de R, portanto, ele só vai aparecer a variável lambda. E aí, pegar o PQ interno R dá zero, porque eu tenho uma equação para descobrir uma variável. Aqui eu vou ter que fazer dois produtos vetoriais, com a matrizinha I, J, K, coordenada de um vetor, coordenada do outro,
achou o vetor resultante, aí faz novamente com a matrizinha o outro produto vetorial. Mais conta, concorda? Bem, agora a gente vai falar sobre perpendicularidade entre reta e plano. E aí a gente não usa o termo ortogonais ou perpendiculares, é só perpendiculares. Por quê? Imagina que você tem um plano com uma certa direção e você tem uma reta com uma direção ortogonal à direção desse plano. Ou seja, o vetor diretor dessa reta é ortogonal à direção do plano, ele forma 90 graus com essa direção. Tem como essa reta e esse plano não se tocarem, eles serem ortogonais sem serem transversais? Não é possível. É sempre necessário que plano e reta de inclinação não coincidente, ou seja, se eles não são paralelos, se não tem a mesma direção, né, a reta não tem a mesma direção que é possível ser representada no plano, então essa reta tem uma inclinação em relação ao plano diferente de zero, a gente vai ter uma interseção em algum ponto, eles vão ser transversais. O que está acontecendo é que essa inclinação é uma inclinação ortogonal. Toda vez que uma reta e um plano são ortogonais, a gente está falando que eles são perpendiculares, eles se tocam. Então imagina aqui que a gente tem um plano representado pela superfície aqui desse isopor. E aí para esse plano eu tenho um vetor normal à direção do plano, ok? Esse é o meu vetor normal do plano, ele indica a direção ortogonal à direção do plano. Quando que uma reta ela vai ser perpendicular ao plano? Quando uma reta vai ter esse ângulo reto aqui no encontro com o plano. Isso vai acontecer somente quando, ajeitar meu vetor normal, né? Isso vai acontecer somente quando o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano forem paralelos. Porque se o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano tiverem uma inclinação diferente, então o que está acontecendo é que essa reta atravessa o plano, possivelmente, sem um ângulo reto. Então é preciso que a reta, para ser perpendicular ao plano, tenha vetor diretor proporcional ao vetor normal do plano, para que eles sejam LD, para que eles sejam paralelos. Então vamos escrever isso? Escrevendo isso que a gente estava pensando, então eu tenho aqui um plano, plano π, uma reta R, ela é perpendicular ao plano π, se essa reta tem vetor diretor, Rzinho, paralelo ao vetor normal do plano. Então, R e π são perpendiculares se R e N são LD. É o mesmo que dizer que R é paralelo a N, ou R e N são proporcionais. Tem coordenadas proporcionais, né? Melhor dizendo. Então, o que a gente vai fazer é
um conjunto de exemplos de como a gente aplica esse conhecimento, tá? Esse primeiro exemplo, a gente vai só verificar se essa reta e esse plano são perpendiculares. Bom, a gente precisa identificar o vetor diretor da reta e a gente precisa identificar o vetor normal do plano. Eles não estão explícitos, porque aqui eu tenho uma reta dada por equações planares e aqui eu tenho o plano dado não por equação geral, mas por equação vetorial. Então, primeiro vamos identificar o vetor diretor da reta R. Como é que a gente identifica o vetor diretor da reta R? A gente tem que resolver esse sistema cuja interseção desses dois planos dá R. Daí o nome, equações planares da reta. Então, resolvendo aqui, a gente tem x é igual a menos y, e se a gente substituir isso aqui, a gente tem menos y, menos y, menos z igual a zero, o que implica que z é igual a menos 2y. Bom, mas se eu sei que x é dado em função de y e z é dado em função de y, eu terminei de resolver o meu sistema, não há mais o que fazer, afinal eu só tenho duas equações. X e z são variáveis determinadas em função da variável livre y, porque se ninguém determina que y deve ser, y pode assumir qualquer valor real. Então a gente pode dizer que as equações paramétricas dessa reta são x, y, z. Bom, y pode assumir qualquer valor real, então ele é lambda. Para todo lambda real. E x e z estão determinados em função de y, então onde tem y eu vou colocar lambda. Quando eu olho para essas equações paramétricas da minha reta R, eu percebo, inclusive, que ela passa pela origem do sistema de referência, né? Porque o termo independente aqui é zero. Já em todas as três equações. Já o valor que multiplica lambda, a gente sabe que são as coordenadas do vetor diretor da reta R, e esse vetor diretor Rzinho da minha reta R é menos 1, 1 e menos 2. Já descobrimos o diretor da reta. Agora a gente precisa descobrir o vetor normal do plano. Deixa eu colocar isso mais pertinho da reta para a gente ter espaço ali. Então, para descobrir o vetor normal do plano, o que a gente pode fazer é usar os dois vetores diretores do plano. A gente pode usar o vetor U e o vetor V e fazer o produto vetorial deles, porque se esses dois vetores são paralelos ao plano dado, né? E não nulos e ali entre si. Quando eu faço o produto vetorial de um pelo outro, me dá um vetor ortogonal a ambos e normal, ortogonal ao plano. Então ele serve como vetor normal do plano. Então um vetor normal do plano é o mesmo que encontrar um vetor paralelo ao produto vetorial desses dois. Nesse caso eu vou pegar exatamente o produto vetorial e não um vetor paralelo, um múltiplo desse. Como é que a gente calcula o produto vetorial? I, J, K estão representando os três vetores da minha base ortonormal, onde o meu sistema de referência está sendo olhado as coordenadas. E aí eu vou botar o vetor U e vou colocar as coordenadas do vetor V. E aí a gente tem que fazer as contas, né? Fazendo as contas, a gente tem primeira parcela positiva é menos o vetor I. Segunda parcela positiva, mais 0J. Terceira parcela positiva, K vezes 1, mais K. Primeira negativa, menos 2K. Segunda negativa, menos 0J. Terceira negativa, menos 1 vezes J. A gente tem menos J, só que menos essa parcela dá mais J. Bom,
resumindo isso, simplificando, I, a gente só tem esse daqui aí. I, a gente só tem esse primeiro, menos I, que aqui é 0. J, a gente tem aqui e aqui, mais J. E K, a gente tem menos K. Quais são as coordenadas, então, do meu vetor normal, que é menos I mais J menos K? Eu posso dizer que o meu vetor normal é esse, e posso, por abuso de notação, dizer que as coordenadas na minha base me dão ele, ok? Bom, eu tenho o vetor N e eu tenho o vetor R, agora eu posso compará-los, eu posso dizer se eles são paralelos, e daí dizer se as retas são, se a reta e o plano são perpendiculares. Como é que eu verifico se o vetor R e o vetor N são paralelos? Se existe um K, que R é igual a K vezes N, ou N é igual a K vezes R. Bom, a gente percebe aqui que a primeira coordenada é a mesma, a segunda também, só que a terceira é menos 2 e aqui é menos 1. Então, a gente pode dizer que não existe uma constante K real, tal que R seja igual a K vezes N. Então, a gente pode dizer que R e N não são paralelos. E o plano e a reta não são perpendiculares. Para que existisse esse K, por conta das duas primeiras coordenadas desses vetores, ele deveria ser 1, né? Mas a terceira coordenada obrigaria K a ser 1 meio. Ou melhor, K ser 2, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, daí, R e π não são perpendiculares. Ok? Agora vamos pensar alguma coisa semelhante ao que a gente fez entre retas. Ao invés de verificar se uma reta e um plano são perpendiculares, a gente vai tentar encontrar uma reta R que é perpendicular a um plano π dado e que passa por um ponto P. Então, nesse primeiro caso aqui, foram dados um plano π e um ponto P. E o que está sendo procurado é uma reta R que passa por P de maneira perpendicular ao plano. Ok? Essa reta R que está sendo procurada aqui. No segundo exemplo, a gente inverte. A gente tem a reta e tem o ponto. Temos uma reta e temos um ponto P. A pergunta é: determine um plano π que seja perpendicular à reta R, mas que passa por P. A gente está procurando um plano assim. Plano π que passa aqui no ponto P, intercepta a reta R de forma ortogonal. Ok? Bom, vamos ver o que a gente faz para descobrir a resposta em cada item. Vamos lá.
A reta R é perpendicular ao plano π. O que caracteriza isso? A gente sabe. O vetor normal desse plano precisa ser paralelo ao vetor diretor da reta R. E a reta R que a gente está procurando, a gente já sabe que ela pode ser descrita como x igual ao ponto por onde ela passa, P, mais lambda do vetor diretor. Pergunta: se o diretor da reta R é paralelo ao vetor normal do plano π, por que não usar o próprio vetor normal do plano como sendo diretor da reta? É possível, porque qualquer vetor paralelo à reta não nulo serve como diretor da reta. Então, basta usar o vetor normal do plano como diretor da reta. Então, a gente vai usar isso aqui. Então, a resposta é simplesmente substituir. Não tem conta. Quem é o ponto P? 1, 2, 3. Quem é o vetor N? 1, 2, menos 1. A resposta está dada. Ok? Simples assim. Apenas a substituição. Ok? Já nessa letra C agora, o que a gente vai fazer é descobrir a equação de π, né? E a gente vai procurar pela equação geral. Bom, se a gente tem que o vetor N, que é o vetor normal do plano π, ele é paralelo ao vetor diretor de qualquer reta perpendicular ao plano π, eu posso pegar o diretor da reta R e usar esse Rzinho como sendo o meu vetor normal do plano, porque ele é ortogonal ao plano. Então, π tem vetor normal paralelo a R, e o que a gente vai fazer é usar o vetor normal exatamente igual a R. Tem algum problema isso? Não tem problema, porque imagina que o vetor normal fosse o de uma equação conhecida 100 vezes R. Era só eu pegar a equação geral, dividir por 100, que ia aparecer ali as coordenadas de R. Então, isso não é um problema. A gente pode dizer que π tem a equação geral dada por quem é o vetor diretor da reta R, 2, 1, menos 4. Então, 2x mais 1y menos 4z mais d igual a 0. Então, agora a gente precisa descobrir quem é o valor de d. Mas antes disso, deixa eu lembrar para você uma coisa importante. Quando a gente pensa na equação vetorial do plano, né, π é dado por x igual a um ponto conhecido do plano, mais lambda vezes um vetor diretor, mais μ vezes outro vetor diretor. Os dois vetores diretores são vetores paralelos ao plano, LI entre si, que indicam a direção do plano. Então, o plano pode ser esse, mas uma vez conhecido um ponto por onde o plano passa, então ele vai passar por esse ponto com a direção dos vetores diretores, então eu não tenho como duvidar de que plano a gente está falando. Então é explícita a posição e a direção numa equação vetorial de plano. Já na equação geral de plano, ax mais by mais cz mais d igual a 0, a gente pensa assim: poxa, não tem uma informação de um ponto explícito dos vetores diretores, mas tem um vetor normal, ABC. E quando eu tenho um vetor normal a um plano, eu sei qual é a direção do plano, porque essa direção é perpendicular, é ortogonal, melhor dizendo, à direção desse vetor normal. Então, se eu tenho um vetor normal, eu tenho a direção do plano. Ele pode passar aqui, mas ele passa com essa direção ortogonal do vetor normal. E como é que eu sei de que plano eu estou falando? É que se eu conheço um ponto por onde o plano passa, e ele vai passar por esse ponto com essa direção ortogonal do vetor normal, então eu sei exatamente de que plano eu estou falando. Se eu sei que o ponto por onde ele passa é x0, y0, z0, esse ponto satisfaz a equação geral do plano. E aí, passando
tudo isso aqui para o outro lado, eu sei quem é D. D menos AX0 menos BY0 menos CZ0. E é isso que a gente vai fazer para descobrir o valor de D que está faltando. Então, a gente vai pegar aqui e substituir o ponto P, que a gente sabe que está contido no plano π pelas informações da questão. Então, 2 vezes 5 coordenada x do ponto P, mais a coordenada y, mais, melhor dizendo, menos 4 vezes a coordenada z, que é 2, mais d igual a 0. Daí a gente tem 10 menos 8, 2, com menos 1, 1. A gente tem então 1 mais d igual a 0, o que me implica que d é igual a menos 1. A gente acabou de descobrir d por substituir um ponto conhecido do plano. E a gente pode agora dizer que π tem a equação geral totalmente conhecida. 2x mais y menos 4z mais o d que a gente descobriu, menos 1, igual a 0. E a gente conseguiu responder exatamente quem é o tal plano que é perpendicular à reta R e que passa por P. Essa é uma questão bem interessante de aplicação desse conteúdo que a gente está vendo. Imagina que você tem um plano π e você tem um ponto P fora desse plano. Você quer descobrir qual é a projeção ortogonal desse ponto P sobre o plano π. Você quer a sombra de P em π, por assim dizer. Então, você está procurando esse ponto daqui. Com qual? O ponto Q. Encontrar a projeção ortogonal do ponto P em π é encontrar o ponto Q. Mas isso é a mesma coisa que encontrar o pé da perpendicular a π por P. Quem é a reta perpendicular a π passando por P? A gente sabe quem é essa reta. Essa reta, vamos chamar ela de reta S. Essa reta S, ela é x igual a P, porque ela passa por P, mais lambda, o vetor normal do plano π serve de diretor da reta. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar o ponto Q é simplesmente fazer a interseção da reta S com o plano π. Vamos fazer isso por um exemplo? Para esse exemplo aqui, a gente vai então calcular quem é a reta S para fazer a interseção com o plano π. A reta S é x igual a P mais lambda, o vetor normal do plano π. Então, 2 menos 1, 1. Observe uma coisa, esse ponto P, ele não pertence ao plano π. Podia até ser um ponto pertencente ao plano, mas aí nesse caso P e Q seriam iguais, né? Mas observe que 1 substituído em x, 1 em y e 1 em z, não vai fazer essa equação verdadeira igual a 0, né? A gente vai ter, na verdade, 2 menos 1, 1, mais 1, 2, mais 10, 12, 12 igual a 0 é uma falsidade, porque ele não pertence ao plano. Mas a gente já tem então a equação da reta S. O que a gente precisa fazer é S inter π para dar o nosso ponto Q. Então, para fazer isso, a gente vai fazer a substituição do ponto de S na equação do plano. Lembra que toda vez que a gente faz a interseção de dois objetos geométricos
que um deles é dado com parâmetros e o outro não, a gente substitui o que tem parâmetro no que não tem. Então, um ponto aqui da minha reta S é um ponto 1 mais 2 lambda, 1 menos lambda, e a terceira coordenada de P é 1 menos mais lambda, ok? Esse ponto substituído na equação de π, a gente tem duas vezes o valor de x, menos uma vez o valor de y, mais uma vez o valor de z, mais 10 igual a zero. Então, resolvendo, a gente tem 4 lambda, mais lambda 5, mais lambda, a gente tem 6 lambda. 2 menos 1, 1, mais 1, 2, 2 mais 10, 12, vamos passar para o outro lado, menos 12. Isso implica que lambda é igual a menos 2. E se lambda é igual a menos 2, a gente pode descobrir quem é o ponto Q. O ponto Q é exatamente 1 mais 2 vezes menos 2 dá menos 3. Deixa eu colocar aqui que é melhor, né, para visualizar. Substituindo menos 2, a gente tem que Q tem a primeira coordenada igual a menos 3, a segunda coordenada igual a 3 e a última coordenada menos 1. Então, esse é o ponto Q que a gente estava procurando, que é o pé da perpendicular e que também é a projeção ortogonal de P sobre π. Bem, agora a gente vai falar de perpendicularidade entre planos. E como a gente falou entre reta e plano, não tem como serem ortogonais sem serem perpendiculares, sem se tocarem. Então, um plano que tem direção ortogonal de outro plano, eles são perpendiculares, eles se tocam, eles são transversais. E o que é necessário para que o ângulo aqui entre esses planos seja um ângulo reto, né? Para que eles se atravessem de forma ortogonal. O que é necessário é que o vetor normal N2 do plano P2 e o vetor normal N1 do plano P1 sejam ambos ortogonais. Então, é necessário, é um se somente se, é necessário e suficiente que N1 seja ortogonal a N2 para que os planos sejam perpendiculares, ou seja, que N1, produto interno com N2, seja igual a zero. Aqui a gente tem um exemplo para a gente aplicar, mas nesse exemplo, além de perguntar de perpendicularidade, se os planos podem ser perpendiculares para algum valor de M, pergunta também qual a posição relativa entre os dois. Eu vou colocar a equação geral de cada um para a gente poder fazer as contas. I1 e P2 Temos aqui a equação geral de cada um. O que a gente vai fazer agora é verificar a posição relativa primeiro. A posição relativa entre dois planos também é olhada considerando os vetores normais. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte: dois planos podem ter as seguintes posições relativas. Podem ser paralelos, paralelos coincidentes, paralelos distintos, paralelos coincidentes ou transversais.
A gente está querendo descobrir quais os valores de M para que ele tenha determinado tipo de posição. Quando os planos eles são paralelos, distintos ou paralelos coincidentes, os seus vetores normais precisam ser proporcionais, precisam ser LD. E quando eles são transversais, o vetor normal de um e o vetor normal do outro vão ser LI. Então vamos dar uma olhada quem são os vetores normais. O N1 ele é igual a 1, 2, menos 1. Concordam? Já o P2 ele tem vetor normal N2 igual a M e 3. O que a gente faz então agora para poder comparar, já que eu preciso verificar se eles podem ser paralelos ou não paralelos? Eu preciso saber se existe um escalar que N1 é K vezes N2 ou N2 é K vezes N1. Como N2 tem símbolo já, é melhor a gente investigar se N2 é K vezes N1. Existe K real tal que N2 seja igual a K vezes N1? É a pergunta que a gente está se fazendo para investigar a posição relativa. Então, para N2 ser K vezes N1, a gente teria que resolver o seguinte sistema. A primeira coordenada de M seria K vezes 1. A segunda coordenada de N2, seria M e ela deveria ser K vezes 2. E a terceira coordenada de N2, que é 3, seria K vezes N1. Bom, a melhor equação para a gente começar a fazer as contas é essa última, concorda? Porque essa última está me dizendo que para ser satisfeito esse sistema, K precisa ser igual a menos 3. Se K for igual a menos 3, substituindo nessa equação, a gente tem que M é igual a menos 3 vezes 1, M é igual a menos 3. Por outro lado, se a gente substituir nessa equação daqui, a gente teria M igual a menos 6. E isso é uma baita de uma contradição. M não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é impossível que N2 e N1 sejam proporcionais, que eles sejam paralelos. Então, os planos ortogonais a N1 e ortogonal a N2 não podem ser paralelos, já que seus vetores normais não são paralelos. Eles são LI, e se eles são LI, esse plano e esse plano vão se atravessar em uma reta, eles são transversais. Necessariamente vão ser transversais. Não tem chance deles serem paralelos, então não tem chance de ser nem paralelo distinto, nem paralelo coincidente, só sobrou transversais. Então, P1 e P2 são transversais. Bom, essa é a única posição relativa que esses planos podem ter. Não há valor de M para serem paralelos distintos ou coincidentes. Eles têm que ser transversais. Mas eles podem ser transversais com um ângulo obtuso, agudo, né? Obtuso não. Com um ângulo diferente de ângulo reto, agudo ou ângulo reto, tá? A gente vai falar de ângulos no próximo vídeo. Ângulo entre reta e reta, reta e plano, plano e plano. Mas agora a gente está interessado só no ângulo reto, na ortogonalidade, na perpendicularidade. Então esses planos transversais, eles podem ser transversais assim, né? Ou eles podem ser transversais
com ângulo reto. Eles podem estar se atravessando de maneira inclinada ou de maneira ortogonal. Inclinada não ortogonal ou ortogonal. Como é que a gente verifica isso? Não é olhando se os vetores normais são paralelos, é olhando se eles são ortogonais. E aí a gente vai fazer essa conta. Já não tem mais muito espaço aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo mesmo. Quem é N1, interno N2. O produto interno dos dois vai ser 1 vezes M, 2 vezes M e menos 1 vezes 3. A gente quer que para que eles sejam planos perpendiculares, que tem uma direção ortogonal, que esse produto interno dê 0. Mas aí a gente tem 3M igual a 3. Isso não implica para a gente que M precisa ser 1 para que eles sejam planos perpendiculares. Para eles serem perpendiculares, o produto interno dos vetores normais tem 0. E a gente viu que o único valor de M que satisfaz isso, o único valor de M que faz eles serem perpendiculares, é o valor de M igual a 1. É isso, pessoal. A gente para por aqui. E a próxima aula a gente fala sobre ângulo. Tchau.